Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crimes Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Era madrugada de 26 de dezembro de 1996, quando Patsy Ramsey desceu as escadas de sua mansão em Boulder, Colorado, e encontrou uma carta de resgate deixada na escada. Sua filha, John Bennett, de apenas 6 anos, havia desaparecido. A carta exigia exatos $118 mil, o mesmo valor que John Ramsey, seu marido, havia recebido de bônus naquele ano. Com voz trêmula, Patsy ligou para a polícia, e o que começou como um sequestro se transformaria, horas depois, em um dos crimes mais enigmáticos da história americana. Um mistério sombrio que, até hoje, permanece sem rosto e sem resposta. A polícia chegou rapidamente à cena, mas cometeu erros cruciais desde o início. A casa não foi isolada corretamente e amigos da família circularam livremente pelos cômodos, possivelmente comprometendo evidências importantes. Enquanto isso, nenhuma pista concreta surgia sobre um possível invasor. Por volta das 13 horas, o pai de John Bennett, John Ramsey, encontrou o corpo da filha no porão da própria casa. Ela estava coberta por um cobertor branco, com uma corda no pescoço e fita adesiva sobre a boca. A visão era devastadora, e aquele momento mudou o rumo da investigação para sempre. O corpo de John Bennett mostrava sinais de agressão física. Havia uma fratura no crânio e marcas de estrangulamento. A autópsia revelou que ela havia sido morta por traumatismo craniano e asfixia, mas também indicava que a menina havia sofrido abuso sexual. Esse detalhe chocou ainda mais o público e levantou suspeitas graves sobre o que teria realmente acontecido naquela noite. A mídia caiu sobre a história como abutres, transformando a tragédia em um espetáculo grotesco. O rosto angelical da menina estampava capas de revistas, e o mundo inteiro passou a acompanhar, com fascínio mórbido, cada detalhe do caso. O detalhe mais intrigante era a carta de resgate. Escrita em 3 páginas, ela continha erros gramaticais e frases estranhas, como se o autor estivesse encenando um sequestro inspirado em filmes de ação. A caligrafia foi analisada, e a carta parecia ter sido escrita com papel e caneta da própria casa, o que sugeria que o autor passara um tempo considerável dentro da residência após o suposto sequestro. Especialistas em linguagem apontaram inconsistências que indicavam que aquilo não era uma carta comum de sequestro, mas sim uma tentativa elaborada de despistar os investigadores. Desde o começo, a polícia local teve dificuldade em conduzir a investigação. A cidade de Boulder não estava acostumada a crimes tão complexos, e o envolvimento da mídia dificultava ainda mais o trabalho. A suspeita logo recaiu sobre os próprios pais, John e Patsy Ramsey. Muitos achavam que a encenação de sequestro era apenas uma fachada para encobrir um crime doméstico. Outros teorizavam que o irmão de John Bennett, Burke Ramsey, de apenas 9 anos, poderia ter matado a irmã acidentalmente durante uma briga. Mas nenhuma dessas teorias foi provada, e o DNA encontrado na roupa da menina não coincidia com nenhum membro da família. As análises forenses não trouxeram conclusões definitivas. O DNA encontrado na calcinha de John Bennett era parcial e não pôde ser vinculado a ninguém conhecido. Nenhuma pegada na neve em volta da casa sugeria invasão externa, e nenhuma porta ou janela foi forçada. Ainda assim, defensores da teoria do intruso apontavam para uma pegada no porão e a presença de uma janela quebrada, possivelmente usada para entrar. Durante anos, especialistas, ex-agentes do FBI e criminologistas debateram as falhas e lacunas da investigação. Enquanto o público se dividia entre culpar os pais
ou apostar em um invasor misterioso. Em 2006, uma nova reviravolta. John Mark Carr, um professor americano que vivia na Tailândia, confessou o assassinato de John Benet. Ele foi extraditado para os Estados Unidos, mas sua confissão rapidamente desmoronou. Seu DNA não batia com o encontrado na cena do crime, e detalhes do seu relato não coincidiam com os fatos. Muitos acreditam que ele confessou apenas para fugir da Tailândia, onde enfrentava acusações por crimes sexuais. O caso voltou à estaca zero, e mais uma vez, a figura de John Benet ressurgia na imprensa, como uma lembrança dolorosa de um mistério jamais resolvido. Em 2008, a promotoria de Boulder inocentou oficialmente os pais de John Benet após novos exames de DNA descartarem a participação deles. Ainda assim, muitos não aceitaram essa conclusão. A opinião pública continuava dividida, alimentada por documentários, livros e teorias conspiratórias que surgiram ao longo dos anos. Em 2016, o caso voltou às manchetes com um especial de TV em que ex-investigadores sugeriam, mais uma vez, que Burke poderia ter sido o responsável pela morte acidental da irmã. Ele entrou com um processo contra a emissora, e a discussão judicial reacendeu o debate sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Atualmente, o caso John Bennett Ramsey permanece oficialmente aberto. A polícia afirma ainda receber dicas e continuar investigando, mas sem avanços concretos. Em 2021, novas tecnologias de DNA reacenderam a esperança de uma possível identificação do verdadeiro assassino. Ainda assim, quase 3 décadas depois, o crime continua envolto em névoa. O rosto de John Benet ainda assombra a memória coletiva americana, símbolo de uma infância interrompida, de justiça falha e de uma verdade que insiste em se esconder. Um caso sem rosto, sem voz e sem fim. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.